E aí galera, beleza? Meu nome é Dmitry Xavier e hoje eu falarei do meu processador que é um Xeon E5 2470V2. Vou começar aqui com aquele formato clássico que vocês já conhecem, né, dos vídeos das placas de vídeo. Começar com a introdução, falando das especificações. Depois partirei para os testes sintéticos e por fim os testes em jogos. Então vamos partir primeiro aqui para as especificações, sem enrolação mesmo, já direto então assim. Vou até ajeitar aqui o microfone. O Xeon E5-2470V2 é um processador de servidor, tá? Ele não é destinado para desktop, ele era para servidor. Foi lançado em setembro de 2013 e ele é baseado na arquitetura Ivy Bridge dos processadores de terceira geração da Intel, né? Por exemplo, os i5-3470, os i7-3770K, ou deixa eu ver, i3-3240 também. São processadores dessa arquitetura, né? Que foram fabricados no processo de litografia de 22 nanômetros. Eu considero um processo bem razoável, uma litografia bem razoável. Não é algo super ultrapassado, mesmo considerando que hoje temos processadores chegando até nos 5 nanômetros. Mas é notável que esses processadores com uma litografia mediana, né, assim por dizer, eles ainda conseguem ter uma boa otimização em muitos jogos. Você vê vários processadores da terceira geração empurrando jogos atuais com uma certa facilidade. Por exemplo, o 3770K ele consegue rodar bastante jogos. E aqui no Xeon nós temos ainda a vantagem de ter vários núcleos, né? Porque no i7, por exemplo, o 3770, ele tem 4 núcleos e 8 threads. Já esse Xeon, o 2470V2, ele tem 10 núcleos e 20 threads. Isso já ajuda bastante em jogos de mundo aberto, multitarefas e também aplicações como lives. Ele tem um clock base de 2.4 GHz, com um turbo que chega até 3.2 GHz. Vale lembrar que o turbo ele chega em apenas um núcleo, tá? O resto dos núcleos ele fica na base ali dos 3 GHz, 2.9, o que para hoje é um padrão um pouco baixo, né? Isso se reflete principalmente nos jogos que eu tenho aqui na minha colinha aqui. Os jogos com os FPS aqui ficam um FPS não tão alto. Possui 25 MB de cache L3. Tem um TDP de 95 watts. Com a temperatura o T-Case Max chegando até 80 graus. O que é bem difícil de alcançar, pois geralmente processadores Xeon eles não alcançam altas temperaturas. Eu estou usando agora um Air Cooler Rise Mode Z2 com fã de 90mm. E ele está se mantendo em 55 graus, 60 graus. Isso rodando jogos em uma carga um pouco alta. Em relação à memória, ele suporta até 384 GB de memória RAM DDR3, podendo ser ou ECC, que é memória de servidores, ou também memórias comuns. E suporta o Triple Channel, tá? Mas como a nossa placa-mãe aqui é uma placa-mãe desktop, ela não tem suporte ao Triple Channel, nós estamos usando apenas o Dual Channel aqui. Estou utilizando dois pentes de 8 GB, DDR3 da HyperX de 1600 MHz. E a frequência máxima também que esse processador suporta é 1600. Não dá nem para colocar um 1800 porque ele vai baixar a frequência. O seu socket é o LGA 1356, dedicado a servidores. Mas graças aí ao AliExpress, né, aos chineses, nós conseguimos ter acesso a placas-mãe modificadas com este socket LGA 1356, que há um tempo atrás, vai fazer em torno de um ano ou dois, que eu comprei esse kit que veio com o E5-2420 e agora eu fiz o upgrade para esse 2470, que o computador está aqui do lado. E também coloquei esses 16 GB de memória RAM. Eu vou agora partir para os testes sintéticos, que são benchmarks em softwares profissionais. E o nosso computador aqui para os testes é um 2470V2 com dois pentes de 8 GB, DDR3, 1600 MHz da HyperX, um NVMe de 256 GB, a Data Legend de 710. Deixa eu ver mais o que aqui que temos. A fonte, que é uma fonte da Deepcool, uma DA600, para ficar de boa. Um HD de 500 GB, um HD de 1 TB e a placa de vídeo para fazer uma boa combinação, ficar totalmente equilibrado. Temos aqui uma RX 570 de 4 GB, MSI Armor, overclockada de fábrica. Maravilha, placa maravilhosa. Então partiremos aqui para os testes sintéticos.
Vamos lá no Cinebench R15, que é um teste de processadores, um benchmark. No Multithread nós tivemos 1.247 pontos. Eu vou colocar aqui como grau de comparação o i7 3770, que é o que aparece aqui no Cinebench. O i7 3770 ele teve 1.096 pontos, então já é uma diferença considerável. Já dá para notar aqui que o multithread dele é um multithread bem otimizado, você consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo. E aqui vemos um cenário que vai se repetir bastante, pois o single thread ele é baixo. O single thread do Xeon ele é de 112 pontos contra 138 do i7 3770. Isso vai se repetir bastante porque é um processador de servidor, tem muitos núcleos, o clock precisa ser baixo para ele ser bem otimizado para multitarefas. E também tem uma boa duração, né? Pois 24 horas por dia ligado lá, ó, pauleira todo dia, vai deteriorar o processador a um longo prazo. No Cinebench R20, um multithread de 2.607 pontos versus 2.420 pontos do i7 7700. Vemos aqui que até contra processadores um pouco mais avançados, que é o i7 7700K da sétima geração, ele consegue se ressaltar quando se trata de multithread. Temos o single, que é a mesma coisa, 225 pontos contra 476 do 7700K. Então é aquilo, né? O Xeon ele peca no single thread. Pode até ser em alguns casos um clock bom, mas 3.2 GHz atualmente é um clock baixo, considerando que temos processadores que hoje em dia chegam até 6. Vamos para o 3D Mark Vantage, que é um outro teste aqui de benchmark. Tivemos uma pontuação geral de 39 mil pontos. Como eu não tenho outro processador para fazer um teste, vai ficar essa pontuação avulsa aqui. Provavelmente em um futuro próximo eu possa trazer outro processador e assim teremos um gráfico de comparação. Para o 3D Mark 06, que é uma versão um pouco mais antiga, nós tivemos 8.751 pontos de pontuação total. Vamos passar para um teste um pouco mais básico, CPU-Z. Nós tivemos um multithread de 3.276 pontos no benchmark do próprio aplicativo, versus 2.301 pontos do processador i7 4790K. Eu sempre vou buscar colocar um processador para comparar, para vocês terem pelo menos uma base. Não é para dizer que um é melhor que o outro, é apenas para vocês terem uma base, pois são gerações diferentes, são plataformas diferentes, tecnologias diferentes, né? Em single thread, a mesma coisa, aquele mesmo cenário, 279 pontos do Xeon contra 451 do 4790. Passando aqui para o Performance Test do Passmark, temos aqui 10.121 pontos na pontuação geral, 1.551 pontos no single thread. E para finalizar aqui com o 3D Mark Time Spy, tivemos aqui 6.491 pontos. Agora eu partirei para os testes em jogos, tá? E aí galera, estamos aqui no GTA V. Vamos lá para os gráficos, configurações. DirectX 11. Tá, o jogo está em Full HD. Tudo no alto, muito alto, ultra, muito alto. Vamos lá. Salvamento automático. Deixa eu pegar minha caranga. Desligar a rádio para não tomar copyrights. Vamos nessa, seguindo aqui. O jogo tá muito bonito, cara. E tá super jogável, tá liso, velho. A RX 550 tá tendo seus picos. Dá pra ver que o Xeon não tá conseguindo entregar 100% do desempenho dela. Um carro forte, eu não vou explodir aquele carro forte, pois eu não quero problemas com a polícia no momento. E aqui nós vemos que... Eita! Nós vemos que não é muitos núcleos que entregam FPS, mas sim clock, né? O que
a falta de clock faz aí, ó. Provavelmente se esse processador ele alcançasse aí seus 3, 4 GHz, né, 3.8, 4 GHz, faltou freio. Provavelmente teríamos muito mais FPS aqui, ó. Vamos tentar aqui dirigir aqui sem bater em ninguém, pois eu sou piloto. 80 FPS, tá de boa. E eu quase me matei numa batida. O jogo tá super jogável. Deixa eu ver se eu tenho algum explosivo aqui. Deixa eu ver. Ah, como é que é? Ah, não tenho. Pra você que quer jogar GTA, aí tá uma boa opção, cara. Vamos dar uma rampada aqui. E aí eu partirei para as conclusões. Ai, não. Quase. Eu achei que ia explodir o carro. Ó, no mato aqui tá 70 FPS. Cara, o que tá faltando aqui é processador, velho. Ó o Jack aí, ó. E aí, Jack? Muito obrigado, meu parceiro. Vamos descer aqui. Ui! 40 FPS de FPS mínimo, o motor já tá fumando. Aí, ó, galera, estamos aqui no Forza Horizon 4. Eu estou jogando o 4, pois o 5 eu não tenho. E o 5 está muito caro. Vamos aqui pro menu. Configurações aqui de vídeo. O jogo tá em Full HD, tá com V5, né? Porque como eu tenho um monitor de 100 Hz, não tem necessidade de ficar com esse FPS explodindo na cara. Tá com gráfico no alto, MSA em 4x, alto, Full HD alto. O jogo tá muito bonito. Tô aqui com a Alfa Romeo. E tá super jogável, cara. O FPS tá estável. Como eu tô no online, é capaz de dar umas lagadas aí. Tá indo 70, quando chegar na cidade o FPS cai um pouco. Mas não fica abaixo de 60, né? Claro. Eu considero super jogável. O processador tem 40% de uso. 58 watts de consumo, tá chegando no 60. A RX 570 tá em 100%. E olha que é a versão de 4 GB, tá? Ui! Agora não dá mais pra entrar na câmera de primeira pessoa. Usando 10 GB, tá de boa, velho, tá de boa. Pra você ver, né, que é uma boa combinação esse Xeon com a 570, né? A depender do jogo, claro. Que aqui a 570 fica de boa, o Xeon fica tranquilo. E eu tô impressionado que a minha RX 570 tá em 55 graus. Também que a temperatura ambiente daqui tá 22 graus, né? Então tá ajudando. Mas é isso aí, esse aí foi o Forza Horizon 4, agora vamos partir para outro jogo. Aí galera, estamos aqui no CS2, deixa eu comprar aqui um coletinho. Vamos lá aqui. O jogo tá em 1280 por 1024, gráficos competitivos, tá tudo no baixo. O jogo tá rodando aí no seu 130 FPS, 120 FPS. Dá pra ter uma experiência competitiva legal aqui. Tem cara vindo no tapete. É B.
E eu tomei bala. E aqui nós vamos ver um cenário que se repete bastante, tá? Que é o que eu citei, clock baixo. Se você observar, o Xeon, ele tá com clock oscilando entre 2.8 e 2.9 GHz. E é por isso que o CS não tá tendo tanto FPS como esperado. A placa de vídeo tá até sobrando, cara, tá ficando em 70%. Ela tem as suas oscilações, o que é normal no CS, né? Mas o Xeon, ele não consegue utilizar 100% da placa de vídeo no cenário do CS. Vale lembrar isso também. Nossa, TK. Jogaram muito. Nossa, limparam o celular. Eu não sei o que os caras querem fazer. Meio. Tá rushando meio. Tô voltando B. Tá no bombe. Aí azaralhou. Aí mostrou que é um merda. Então, pessoal, vamos chegar aqui à nossa conclusão. Que o Xeon E5 2470, ele é um bom processador. Ele consegue entregar um desempenho aceitável para jogos, mesmo tendo 12 anos de idade. E sendo um processador de uma plataforma DDR3, né? Que é uma geração ainda anterior às DDR4 e as DDR5. Nossa, daqui a pouco estamos chegando na DDR6. Então ele consegue ainda empurrar muitos jogos. Por que você não testou outros jogos como Cyberpunk ou jogos mais pesados? Pois eu não tenho. Eu já vi muitas pessoas testando Cyberpunk, existem vários testes aí de Fortnite também. Então eu só coloquei os testes nos jogos aqui pra pelo menos vocês terem uma base. Pra vocês observarem que, a depender da situação, como por exemplo no CS, você precisa de um processador com mais clock do que placa de vídeo. Já no Forza, a placa de vídeo é que vai trabalhar mais. No GTA V, você precisa de um bom equilíbrio entre ambos. E chegando nessa conclusão, que eu digo que o Xeon E5 2470 V2 ele é uma boa opção. Eu até consideraria recomendá-lo para vocês, só que o que atrapalha, o que não ajuda é o preço. Porque o preço que está sendo praticado, esse processador, você compra ele apenas usado, né? Obviamente. Se você pesquisar aqui, Xeon E5 2470 V2, coloquei errado. Você verá ele na AliExpress, que é o único lugar onde ele está sendo com preço praticado por agora, né? E na AliExpress, o preço dele, isso que eu não estou citando os impostos, tá? Ele está na base de R$170. A época em que eu comprei esse processador, há um ano atrás e meio, 2, foi R$70. Então ele dobrou, mais que dobrou, disparou, quase triplicou de preço aqui, cara. E é algo ridículo esse preço que está sendo praticado. Pois, se nós observamos aqui, R$150 é um processador DDR3 de 12 anos atrás, não é muito interessante. Isso que eu não estou citando os impostos, tá? Que ainda estão sendo cobrados aqui. Deixa eu até conferir aqui, que com os impostos ele sobre, meu amigo,
Com os impostos ele sobe para R$231, cara. Com esse valor, você consegue comprar aqui. Isso na OLX você consegue pegar um Ryzen 5 1600, que é uma plataforma mais atualizada, que é a AMD M4. Você consegue até pegar uma placa-mãe X99 de um Xeon aí E5 2640 V3, por exemplo, que também é DDR4. Isso daqui já derruba ele na questão de recomendação, ele já deixa de ser um custo-benefício. É bom para quem conseguiu comprar na época em que ele estava barato. Hoje em dia eu não recomendo de forma nenhuma, por esse preço eu não recomendo. Mas o que eu tenho para dizer aqui é apenas isso. Você até encontra aqui outras ofertas aqui, por exemplo, de primeira compra, que eles vendem por R$211, com os impostos já inclusos. Mas mesmo assim, não é um preço interessante a se pagar num Xeon, sabe? Principalmente porque eu acredito que a pessoa, quando ela monta um processador, um computador com kit Xeon, é algo provisório. Tudo bem que o provisório brasileiro demora muito tempo, mas é algo que não vai levar seus 10 anos. Você não vai ficar tanto tempo, no máximo uns 3, 4 anos. Aí por esse valor de preço, você pega na OLX um Ryzen 5 1600 usadão aí, monta na sua placa-mãe M4 que você compra aí um A320 pelos seus R$200. Vai juntando o seu dinheiro, cara. Eu não recomendo muito fazer upgrade em Xeon. O processador é bom, não tô dizendo que ele é ruim, mas não vale o preço praticado. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham um 2470 V2 também, deixem nos comentários. Comentem aí que jogos vocês jogam. Já vi gente dizendo que roda Red Dead Redemption com uma RTX, né, junto com esse Xeon aí, né? E até falando sobre a placa de vídeo que pode ser utilizada nele, vocês vão até perguntar, eu tenho um Xeon, que placa de vídeo eu posso usar nesse 2470 V2? Bom, a que couber no seu bolso, porque eu apenas faço uma pequena lógica na minha cabeça. Se você paga R$70 em um processador, eu acredito que você não tenha uma condição assim para poder pagar R$1.000 em uma placa de vídeo. Então você vai conseguir pagar pelo menos no máximo 10 vezes o valor daquele processador em placa de vídeo. A minha aqui, por exemplo, custou R$450, minha RX 570. Uma placa de vídeo de aí seus R$500, R$600 aí vai encaixar perfeito aí para rodar a maioria dos jogos. Se você tiver mais cascalho, pode colocar outra placa de vídeo também. Fica a seu critério, o que você quer jogar aí, veja o que você vai conseguir, né, rodar. Veja o que você quer rodar também, pois existem situações em que o Xeon pode ser o gargalo, como por exemplo no CS. Podem ter situações que a placa de vídeo pode ser o gargalo, como no Forza. E aí vai ser situação para situação. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo sairá daqui a uma semaninha aí, que eu estarei lendo os comentários de vocês. Muito obrigado, se inscrevam, deixem um like e valeu, galera.